tá sentindo a ansiedade mais forte esses dias e veio pesquisar um pouco, entendeu melhor o que é isso aí, como é que funciona essa história de ansiedade? Então você veio para o lugar certo, que eu já vou te contar um pouco sobre o que é ansiedade, sobre a perspectiva de alguém que não somente sente e já teve, tratou a ansiedade de verdade como um transtorno, como alguém que também estudou bastante sobre a ansiedade durante esse processo de recuperação. Então vamos nessa! A primeira coisa que você precisa aprender sobre a ansiedade é que ela é natural e todo mundo tem, ou já teve, ou sente algum tipo e algum grau de ansiedade alguma vez na vida, ou, aliás, muitas vezes na vida, em certos momentos é muito comum, tá? Ela é natural e todo o corpo humano é literalmente preparado para ter e sentir ansiedade em certos momentos. E não somente o ser humano, isso é tão natural que cachorros podem ter ansiedade em certos momentos, gatos, diversos animais, principalmente os mamíferos. Por quê? Porque a ansiedade nada mais é do que um mecanismo de sobrevivência. E, gente, eu tô explicando isso pra vocês, é óbvio que eu não sabia nada disso. Quando eu comecei a ter ansiedade a primeira vez, quando eu comecei a ter minhas primeiras crises de ansiedade, quando eu comecei a ter os primeiros ataques de pânico, eu não tinha ideia de nada do que eu tô explicando aqui pra vocês, tá? Isso eu fui aprendendo e estudando e foi uma das coisas que me ajudou a lidar e vencer a minha ansiedade, tá bom? Então a ansiedade, ela nada mais é do que um mal-estar que a gente sente, de que algo não está certo, sempre, né, muitas vezes, sempre não, mas muitas vezes relacionado com medo do futuro, anseios sobre o futuro, preocupações sobre o futuro e não poder controlar esse futuro que está por vir. E isso, até certo ponto, é saudável, porque quando uma coisa é muito importante pra gente, quando tem algo que ameaça a nossa vida, o nosso bem-estar, a nossa saúde, a gente ficar ansioso por isso, a gente sofrer por conta disso, é uma forma do nosso cérebro explicar para o nosso corpo que aquela coisa que a gente pensou, né, ou ficou sabendo não é boa e seria melhor resolver, né? E é aí que a gente deveria entrar em ação para resolver essa coisa. Então, eu vou dar um exemplo aqui extremo, tá? Que seria um gatinho fofinho ali, um gatinho do mato, e ele tá andando no mato e ele se depara, de repente, com um leão. Eu vou dar um exemplo um pouco mais comum na cadeia alimentar, então, vai. É um ratinho e ele se depara, aquele ratinho, vê que tem uma águia voando, descendo na direção dele, tá? Esse é um exemplo mais clássico de cadeia alimentar. Esse ratinho, naquele momento, ele vai ficar muito ansioso. E ele tem que ficar ansioso, no sentido de que ele sabe que a vida dele tá correndo perigo e ele precisa se preparar ali para fazer alguma coisa. Então o corpo dele tá dizendo, alguma coisa que não está certo, essa situação não é boa, você precisa fazer alguma coisa. E ele vai ali sair correndo, se esconder, ele vai ter alguma decisão ali. Se ele não ligasse, se ele não se sentisse mal de nenhuma forma por aquela situação, ele ia ser devorado pela águia, porque ele ia ficar ali parado, porque tá tudo bem, tanto faz, e ele ia ser pego. Então, a ansiedade, ela tem uma função de sobrevivência saudável. Agora, o que aconteceu, né? O ser humano, ele não tá mais nessa questão de vida ou morte. A gente já evoluiu muito naquela pirâmide acho que é a pirâmide de Maslow, né? Onde você vai entendendo as necessidades humanas. Então, essa pirâmide, ela explica pra gente que a gente começa nas necessidades básicas, por exemplo, a necessidade de comer, de ter um teto para morar, de estar em segurança, de se reproduzir também, para garantir que a espécie continue. Existem ali algumas necessidades básicas. E conforme o ser humano ou até outras espécies vão conquistando essa primeira base da pirâmide, vem uma outra base, né? Um outro andar dessa pirâmide de necessidades, e você começa, né, já indo para uma necessidade de carinho, de afeto, de conquistas, de realizações, né? Você vai chegando ali no topo da pirâmide, que agora eu não lembro o que era, sinceramente, tudo bem, essa não é uma aula de pirâmide de Maslow, é só uma referência de que conforme a espécie humana foi garantindo coisas básicas,
a gente vai criando outras preocupações, outras necessidades, tá? Mas o que aconteceu? A gente carregou a ansiedade para esse outro nível. Então, enquanto a maioria dos animais só vai sentir ansiedade nessa base, ou seja, quando não tem comida, quando não tem água, quando não consegue encontrar um parceiro para reproduzir e continuar a espécie, ou coisas assim, né? Coisas muito básicas ali de, sei lá, tá chegando uma águia aqui, eu preciso fugir, senão eu morro. A gente foi levando para as nossas outras necessidades. Então, quando a gente não tinha mais que se preocupar com comida, né, a gente começa a se preocupar com outras coisas. Por exemplo, uma ansiedade pode ser causada por uma relação tóxica, onde você não recebe ali o amor, o afeto e o carinho que você deveria estar recebendo, seja da sua mãe e do seu pai, seja dos seus irmãos, seja de quem cuida de você, seja ali de um parceiro ou parceira que você tem. Então isso pode vir de diversas fontes, mas também pode vir de um relacionamento, né? Essa ansiedade, ao invés de vir de um relacionamento, pode vir da sua autoimagem. Você tem uma ansiedade ali porque você não está satisfeito ou satisfeita com como você aparenta fisicamente e como as pessoas olham para você e te reconhecem e criam o seu status na sociedade, né? Então é uma ansiedade ali relacionada a status. Você pode ter uma ansiedade também que seja relacionada a conquistas e pressões do dia a dia, como por exemplo provas, né? Eu acho que esse aqui é o exemplo mais comum, pessoas que desenvolvem ali um quadro de ansiedade que não sabiam que tinham ou teriam antes, a partir do momento que ali, sei lá, na sexta série do colégio, por aí, começa a ter prova de verdade, né, aquelas provas mais difíceis, e a galera também que começa a ter quadros ainda mais sérios de ansiedade nesse momento que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, né, da fase do vestibular, cursinho, isso também é um causador muito grande de ansiedade. Então, isso é ansiedade. A ansiedade é um mecanismo natural que foi, né, sendo carregado pelo ser humano conforme a gente foi evoluindo e tendo outras preocupações que não somente sobreviver, e com isso a gente começou a criar essa sensação de preocupação e ter que agir e fazer e sofrer por coisas que ameaçam a gente, mas de agora não estão ameaçando as nossas necessidades básicas, estão ameaçando outras necessidades não tão básicas, né, um pouco mais elevadas ali nessa pirâmide de Maslow que eu expliquei, e que eu tô falando tanto dela que eu acho que eu vou colocar ela em algum lugar aqui pra vocês verem, pelo menos no vídeo do YouTube, no do Instagram, acho que não vai ter espaço, mas é muito importante entender que essa ansiedade foi sendo carregada e ela até certo ponto vai ser natural, então é natural, é até comum que uma pessoa sinta em algum nível um pouquinho de ansiedade antes de uma prova. Isso somente significa que ela se importa com aquela prova. É claro que se você conseguir se importar com a prova sem sofrer pela ansiedade de fazer aquela prova, é o melhor dos mundos, mas isso, né, é muito de cada um, vai para cada um, e às vezes você vai realmente sentir ansiedade para a prova e você vai procurar formas de se acalmar e se centrar e se tranquilizar para fazer aquela prova com o grau de importância que ela merece, mas sem você sofrer com os sintomas, né, da ansiedade, que às vezes é só uma sensação de mal-estar, mas às vezes também é aquela coisa de acelerar o coração, de dar falta de ar, muita gente fica com dor de barriga, muita gente fica com enjoo, tem gente que tem tontura, né? Então, todas ali as formas diferentes de sentir ansiedade, que às vezes, inclusive, vem só uma, às vezes você sente tudo ao mesmo tempo, né? Vai ter gente que vai ter enjoo, dor de barriga, tontura, falta de ar, coração acelerado, né? Tudo junto. Inclusive, foi uma coisa que eu tive tudo isso ao mesmo tempo, inclusive desenvolvi um quadro de ataque de pânico, de síndrome do pânico. Isso é uma história para outro vídeo, se você quiser pesquisar no canal. Mas o ponto é que a ansiedade, ela, até certo ponto, ela é natural, não somente no ser humano como outros animais, mas ela também tem o momento limite em que ela se torna ali um transtorno, né? E quem somos nós, meras pessoas desse dia a dia, incluindo a mim mesma, para diagnosticar que temos um transtorno de ansiedade. Isso não é uma coisa fácil de se diagnosticar, por isso que eu não estou gravando esse vídeo com a intenção de diagnosticar ninguém, até porque eu não sou médica, eu não sou psicóloga, só sou uma pessoa que teve ansiedade, estudou e aprendeu bastante sobre, então sou bem envolvida com esse tema, mas também não tenho nenhuma autoridade para diagnosticar ninguém, nem pretendo. O que eu pretendo com esse vídeo é que você entenda o que é a ansiedade, de onde ela vem, por que ela existe, né? Então ela tem um sentido ali,
Você não está sozinho, sozinha nessa, tá? Muita gente tem ansiedade. Eu nem tô falando aqui da ansiedade comum do dia a dia da prova, tô falando da ansiedade mesmo, tá? O transtorno de ansiedade, a ansiedade que faz você sofrer todo dia, isso é uma coisa muito mais comum do que as pessoas que têm ansiedade percebem ao seu redor. É muito comum quando você tem ansiedade, você guardar muita coisa pra si, não compartilhar sobre a sua ansiedade, como é, o que você sente. E eu te garanto, se você começar a compartilhar, é muito provável, tá? Muito provável que algumas pessoas vão virar pra você e falar, eu também. Eu também. Eu já tive isso também, é horrível. Isso é mais comum do que a gente percebe, as pessoas não falam o suficiente sobre como é ter ansiedade. Então não se sinta sozinho, tá? Você tá assistindo esse vídeo. Se você tá achando que a Jéssica aqui, que eu estou viajando e não é todo mundo que tem, então prazer, você achou eu, mais uma pessoa que já sentiu tudo isso, entende o que você tá sentindo. Mas é verdade, entendeu? Dá uma olhada nos meus outros vídeos com maiores visualizações. Tem muito vídeo com, assim, mais de 100 comentários, 200 comentários de outras pessoas que, assim como você, estão sofrendo bastante com isso, tá? Então, não se sinta sozinho nessa, não mesmo. Entenda que tem toda uma comunidade ali que sabe o que você está passando. E lembra que transtorno não é uma coisa simples de diagnosticar. Então não é você assistir um vídeo no YouTube, mesmo se for de um médico, não é o meu caso, mas mesmo você vendo um vídeo de um médico explicando o que é ansiedade, te falando como saber se você tem transtorno, não confia 100%, tá? Não é assim que você se diagnostica com ansiedade. Para se diagnosticar com ansiedade, você precisa ter um acompanhamento de um profissional que consiga te conhecer de perto, entender o seu contexto, quem você é. E não é uma sessão da terapia, não são duas, tá? Às vezes precisa de 3, às vezes precisa de 10. Então também desse mérito ao próprio profissional a te dizer, e ver o quanto de tempo ele precisa para te conhecer, para te dar o seu quadro. Então, vamos supor, uma pessoa que tem um diagnóstico mais complexo, que às vezes não é só um transtorno de ansiedade, às vezes a pessoa tem um transtorno alimentar ali evidente, outras coisas, é um diagnóstico mais complexo. Uma pessoa que é extremamente fechada e vai demorar a se abrir, vai demorar mais sessões para ela ter um diagnóstico. Então, eu acho muito importante as pessoas não se diagnosticarem por vídeo no YouTube, pela internet, realmente confiarem que é preciso o acompanhamento de um profissional. É claro que vale a pena, vale muito a pena você assistir os vídeos, então assista meus vídeos e assista vídeos de outras pessoas também, porque várias opiniões é muito saudável, e comece a entender um pouco mais sobre o que é ansiedade, se torne uma pessoa que entende um pouco mais do tema, e não somente sobre como diagnosticar e o que é, mas sim as nuances, né, como controlar, porque tudo isso, sem dúvida, vai te ajudar, desde que você não assuma que você já tem essas coisas e comece a se colocar numa posição ali de, meu Deus, eu tenho tudo isso, eu tenho esse transtorno, sem você ter visto um médico, tá? Então isso é muito, muito importante. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se ficou faltando alguma coisa nesse vídeo, manda nos comentários, me fala as perguntas que vocês têm, dá uma olhada no canal também, se você gostou se inscreve, dá um like, comenta pra me ajudar, manda pergunta, comenta o que você achou do vídeo, porque tudo isso, toda essa interação de vocês ajuda esse vídeo a chegar em mais gente. Então, se você gostou e acha que esse vídeo merece ser divulgado, que mais gente deveria escutar a perspectiva que eu tenho, né, pra explicar pra vocês sobre o que é ansiedade, compartilha e eu agradeço demais. Beijos e até a próxima!